Hebreus capítulo 6, do versículo 4 em diante, está escrito assim: Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé, sim. É impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. É até aí. É até o 6, né? Não é até o 8 não, até o 6. Bom, como nós podemos entender o que o autor do livro aos Hebreus está dizendo? Para quem ele está dizendo essas palavras? Muitos acreditam que essas palavras foram dirigidas a quem é crente e que está desviado. A pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas por algum motivo ela acabou abandonando, né, a fé, voltando para o mundo. Então normalmente é isso que se entende. E esse é mais um texto que eles utilizam como pretexto para afirmarem que a salvação pode ser perdida. Que uma pessoa, uma vez salva, ela pode sim correr o risco de perder a salvação. Mas hoje eu quero ensinar algo para vocês acerca desse texto aqui, de Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6. E hoje você vai entender que o autor desse livro, ele não estava falando para crentes aqui, nem crente desviado ou coisa parecida. Vocês vão entender para quem ele estava dirigindo esta palavra. A primeira coisa que nós temos que observar é para quem essa carta foi escrita. Para quem foi endereçada essa carta? Quem a escreveu? Paulo, por exemplo, quando ele escreve as suas cartas, ele dá um endereço para cada uma delas. Carta aos Romanos, ou epístola, né, de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Colossenses, aos Filipenses, aos Tessalonicenses. Então, quando Paulo ele escreve a carta, ele dá um endereço para aquela carta. Então, o que nós entendemos? Entendemos que todas as cartas de Paulo, elas foram destinadas à igreja gentílica, ou seja, a todos os gentios que se converteram a Cristo, que entregaram as suas vidas para Cristo. Então, Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Timóteo, são cartas que Paulo escreveu a uma igreja gentílica, aos convertidos em Cristo dos gentios, porque Paulo foi separado para ser apóstolos aos gentios, ok? Muito bem. Então, a linguagem que Paulo usa em suas cartas é uma linguagem diferente, por exemplo, dessa carta aqui aos Hebreus. Por quê, gente? Porque Paulo, ele está falando com gentios. Aqui em Hebreus, o autor está falando com judeus. Por isso que no livro de Hebreus aparece muitas vezes a palavra sacrifício, sangue, sacerdote, sacerdócio, enfim, porque é uma linguagem específica para judeus. Então, os judeus, eles compreendem melhor, né, esse livro de Hebreus do que um gentil, a não ser que a gente tenha um bom conhecimento, como os judeus também têm, acerca das cerimônias, das leis, dos sacrifícios. Mas quando uma pessoa ela não tem muito entendimento, o livro de Hebreus para ela se torna um pouco difícil de entender. Mas para os judeus é tranquilo, é uma linguagem cultural. Então, o livro de Hebreus é uma carta cultural, que tem um entendimento fácil para aqueles que são judeus, porque é de acordo com a cultura deles, ok? Bom, quando a gente entende que essa carta foi escrita, endereçada aos judeus, hebreus e judeus é a mesma coisa, então a gente vai começar a entender para quem que o autor desse livro estava dizendo essas palavras aqui. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé, sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Como eu havia dito, Paulo ele era o apóstolo aos gentios, e as suas cartas foram endereçadas às igrejas gentílicas. Porém, o autor do livro aos Hebreus, Tiago, Pedro e João, eles já escreveram as cartas endereçadas para as tribos, para os judeus,
Podem ver no começo dessas cartas que é exatamente isso que está escrito. Tanto de Tiago como também de Pedro e João. Endereçado para judeus. E aqui, no livro de Hebreus, esse autor está escrevendo para judeus não cristãos, judeus que não creem em Cristo, e também para os judeus cristãos. Então, aqui a gente já consegue chegar ao entendimento de que Paulo está falando para judeus. E essa palavra aqui, esse texto aqui, é para judeus não convertidos a Cristo. E vocês vão ver como isso é verdade. Então vamos pegar ponto por ponto de cada um desses versículos e vamos destrinchar, e vocês vão entender que o autor desse livro aos Hebreus, quando ele disse isso nos versículos 4, 5 e 6, de Hebreus 6, né? Ele está se dirigindo a judeus que não creem no Senhor Jesus. Vamos ver lá. Vamos para o versículo 4 e vamos destrinchar. Vamos ponto a ponto. Versículo 4 diz assim, ó. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Primeiro ponto. Muitos falam assim, aqui está falando dos crentes. Porque quem é que foi iluminado? Os crentes foram iluminados. Não. A gente tem que aprender a diferenciar entre o que é iluminado e o que é luz. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio como o iluminado ou ele veio como a luz? Jesus veio como a luz. Os que estavam ali, né, próximos a Jesus, esses eram os iluminados. A palavra de Deus diz, no livro de João, no capítulo 4, versículo 10, não vai aparecer aqui na gravação. Perdão. É Mateus, tá? É Mateus capítulo 4, depois eu edito. Não vai aparecer na gravação, mas depois eu edito essa parte. Então, no livro de Mateus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16, está escrito assim. Assim cumprindo-se que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Quem era essa luz? Jesus. E aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Então quem era a luz? Jesus. E quem eram os iluminados? Os judeus. O povo que estava ali, né? Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Ok? Então é importante a gente ir entendendo isso. Então, a palavra está dizendo aqui, ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Ou seja, eles estavam sendo iluminados pela luz que é Jesus. Então aqui não está falando dos crentes, porque nós não somos iluminados. Nós fomos iluminados no princípio, no começo, pelo Evangelho. Mas hoje nós não somos mais iluminados. Nós somos também a luz, porque a luz está em nós e nós estamos na luz. Como diz João em sua carta, né? Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então aqui nesse mundo, nós não somos os iluminados. Nós somos a luz que vai iluminar os que estão em trevas. Então sempre quando nós pregamos o Evangelho para alguém que está nas trevas, então nós estamos iluminando eles. Então quem são os iluminados? São aqueles que estão recebendo a luz, e não aqueles que é a luz. Então, o autor desse livro aos Hebreus não está falando de crente, ele está falando de descrente. Ok? Porque quem é iluminado são os descrentes. Quem ilumina é aquele que é a luz. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele era a luz, e ele iluminava todos que estavam ao redor dele. Mas ele subiu, e está à destra do Pai. Mas ele enviou no seu lugar o Espírito Santo que veio e habitou em nós. Então, por meio do Espírito, nós estamos nele e ele está em nós. Então, a luz está em nós. A luz habita em nós. Então, pelo fato de nós estarmos na luz, então, consequentemente, nós somos a luz. Nós não somos iluminados, mas nós fomos colocados nele para iluminar. Por exemplo, esse estúdio aqui, que eu estou fazendo essa gravação, ele é iluminado. Mas o estúdio não é a luz. A luz é a lâmpada que está iluminando. A lâmpada que é a luz. Então, é isso que está dizendo o autor nesse primeiro ponto que eu estou aqui colocando. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Está falando de quem? Dos judeus, que foram iluminados pela luz, que é Jesus. Aí vamos para o segundo ponto. Experimentaram o dom celestial.
Aqueles que dizem que essa palavra está sendo dirigida a crentes, aos crentes, dizem que esse dom celestial é os dons do Espírito Santo. Não é, não. Uma coisa é dom espiritual. Outra coisa é dom celestial. Dom espiritual, ou dons espirituais, são aqueles que o Espírito Santo que habita em nós, aqui em nós na terra, manifesta. São dons espirituais. Agora, dom celestial, como o próprio nome está dizendo, ele é um dom que veio do céu. Aí eu pergunto, qual é o dom que veio do céu e que habitou entre nós e que se fez semelhante aos homens? Qual é o dom celestial? É Jesus Cristo, gente. Porque está escrito na palavra de Deus exatamente assim. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu. Tudo aquilo que é dado é um dom. Ok? Tudo aquilo que é dado é uma dádiva. E Jesus é a dádiva de Deus que nos foi dada, que foi dada ao mundo, na verdade, né? Ele é a dádiva de Deus dada ao mundo. O Pai amou o mundo que deu. Jesus, então, é esse dom celestial. Então é isso que está dizendo aqui. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados pela luz, que é Jesus, e pela luz que hoje somos nós em Cristo, experimentaram o dom celestial. Como que eles experimentaram esse dom celestial? Ora, simples de entender. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus não fez milagres, isso é experimentar. Jesus não curou a muitos, Jesus não ressuscitou mortos, Jesus não multiplicou pães e peixes, Jesus não transformou água em vinho, isso é experimentar o dom celestial. Jesus, ele não só veio como dom celestial, mas aqueles que estavam aqui, nos tempos de Cristo, puderam experimentar esse dom. A mulher do fluxo de sangue experimentou esse dom. A mulher adúltera que ia ser apedrejada e morta experimentou esse dom. Os cegos experimentaram esse dom, surdos, mudos, paralíticos experimentaram esse dom. Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios, experimentou esse dom. E muitas outras milhares de pessoas que experimentaram esse dom enquanto Jesus aqui na terra exercia o seu ministério. De evangelista, de apóstolo, de pastor, de profeta, de mestre, eles experimentaram. Muitos foram abençoados. Então está falando de quem aqui? Está falando, essa palavra está sendo dirigida a judeus, mas os que não creram em Cristo. Eles experimentaram o dom celestial. Aí vamos para o terceiro ponto. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Aí, irmãos, olha só, muitos atribuem essa palavra aos crentes, porque dizem assim, tá vendo, ó? Tá vendo? Foram participantes do Espírito Santo. É o que nós crentes, é o que aconteceu com a gente, que somos crentes. Nós recebemos o Espírito Santo, fomos batizados com o Espírito Santo. Presta atenção no que o autor está falando. Ele está falando participantes. Uma coisa é ser participante. Outra coisa é pertencer à família, é ser dele. É ele estar em você, habitar em você. Deixa eu dar um exemplo. Se eu vou para alguma cidade, vou viajar para alguma cidade e tal, aí eu chego nessa cidade, à noite, estou a caminho do hotel. Aí no meio do caminho, vamos supor que eu me encontro com você. E você me conhece. Nossa, o pastor José lá do canal CEMAP Brasil. Ô, pastor José, eu acompanho o seu canal, o senhor é uma bênção. Nossa, pastor, como tem me abençoado as mensagens que o senhor posta lá. E eu agradeço, amém, glória a Deus. Pastor, o senhor está indo para onde agora? Não, eu estou indo para o hotel, amanhã eu vou ter uma ministração e tal, mas eu estou indo para o hotel. Pastor, o senhor não quer me dar a honra de jantar hoje na minha casa? Falei, não, que isso, não vou te incomodar. Não, pastor, pelo amor de Deus, se não é incômodo, vai ser uma grande honra. Eu quero que o senhor venha jantar com a minha família. Aí beleza, eu aceito o convite, eu chego na sua casa, e quando eu entro na sua casa, a mesa está pronta. A mesa está ali linda, maravilhosa, né? Cheio de coisas gostosas, saborosas. E aí você me convida a sentar à mesa, junto com a sua família. Aí eu pergunto, nesta mesa, onde nós estamos jantando, quem é o participante desta mesa? São seus filhos? É o teu marido? É a tua esposa? Eles não são participantes, eles são da família. O participante sou eu. Eu estou ali participando de um jantar, como se eu fosse, mas eu não sou da família. Mas eu estou participando. Eu estou saboreando a mesma comida que essa família que me convidou está saboreando. Eu estou bebendo da mesma bebida. E quando eu falo bebida, eu estou falando não alcoólica. Vai entender errado. Mas também eu não tenho nada contra, tá? Eu estou participando, mas eu não sou daquela família. Depois que terminar o jantar, tudo, aí eu vou deixar aquela família. Quando o autor desse livro fala, e se tornaram participantes do Espírito Santo, o que ele estava dizendo aqui? Ele estava querendo dizer o seguinte, quando Jesus ele é batizado nas águas, diz a palavra que o céu se abre,
Vem uma voz e diz assim: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Aí o Espírito Santo, ele desce em forma de pomba e ele pousa sobre quem? Sobre Jesus, somente nele. O Espírito Santo não veio habitar em todos os que estavam ali. Não, veio habitar somente em Jesus. O Espírito Santo, ele fez habitação em Cristo. E quem operava durante o ministério de Jesus, em quem o Espírito Santo operava, era em Jesus. Jesus operava pelo Espírito Santo. E todos os demais que estavam ali, inclusive os discípulos, eles estavam participando do Espírito Santo. Mas eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, eles eram apenas participantes. Por exemplo, Jesus diz que tudo que ele fez pelo poder do Espírito Santo. Ele expulsava demônios pelo Espírito Santo, ele realizava milagres pelo Espírito Santo. Então aqueles que estavam sendo abençoados, curados, libertos, eles estavam participando porque aquela obra que Jesus fazia era pelo poder do Espírito Santo. Então é o exemplo que eu dei. Eu estou assentado à mesa, comendo da mesma comida, bebendo da mesma bebida, mas eu estou apenas participando de um jantar, mas eu não sou daquela família. A mesma coisa. Quando Jesus estava aqui, somente ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Os demais estavam participando daquilo que o Espírito Santo estava fazendo através de Jesus. Ok? Estão conseguindo entender? Então eles eram participantes. Por exemplo, quando Jesus delega autoridade para os seus discípulos, depois também para os 70, para que eles fossem, curassem os enfermos, expulsassem demônios, fizessem, tudo aquilo, eles foram participantes do Espírito Santo. Porque quando Jesus delega a eles a autoridade, o Espírito Santo não vem habitar neles. Isso aconteceu só depois que Jesus morreu e ressuscitou. Aí sim, o Espírito Santo veio habitar. Mas antes disso, o Espírito Santo não habitou neles. Mas o Espírito Santo apenas veio sobre eles. Quando Jesus disse, olha, vão de 2 em 2, prega o evangelho, cura os enfermos, liberta, faz isso e aquilo. Aí, quando é delegada essa autoridade, o Espírito Santo vem apenas sobre eles para que eles pudessem cumprir a missão, a tarefa que Jesus havia dado. Então eles estavam participando do Espírito Santo. Mas o próprio Espírito Santo não estava dentro deles, porque eles ainda não eram crentes, não eram nascidos de novo. O Espírito Santo não podia habitar neles, mas podia vir sobre eles. Como no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre profetas, sacerdotes, reis, mas não habitava dentro deles. Então aqui o autor não está falando de habitação do Espírito Santo, está falando de participar daquilo que o Espírito Santo faz através de quem verdadeiramente é crente. Por exemplo, quando eu ministro sobre uma pessoa que não é cristã, e ela é abençoada através de uma manifestação do Espírito Santo, através da minha boca, através das minhas mãos, a pessoa que está recebendo a ministração, ela é participante. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita nela até que ela entregue a vida dela para Jesus. Uma vez que ela, crendo no Evangelho, entregar a vida para Jesus, aí ela deixará de ser participante para ter o Espírito Santo como aquele que faz morada nela. Aí ela se torna um membro da família. Aí é diferente, ela não é mais participante, agora ela faz parte da família de Deus. O próprio Espírito habita nela para sempre. Vamos agora para o quarto ponto, no versículo 5, que diz assim: e provaram os benefícios da palavra de Deus. Quem foi que provou os benefícios da palavra de Deus, senão aqueles que estavam ali nos tempos em que Jesus esteve aqui na terra? Irmãos, quando Jesus pregava nas sinagogas, quando Jesus pregava nos montes, quando Jesus pregava nos desertos, quando Jesus pregava na praia, as multidões vinham assim, em bando. A Bíblia diz, irmãos, teve uma ocasião que as multidões foram até onde Jesus estava, distante da cidade, e ficaram 3 dias com Jesus, ouvindo os ensinamentos dele. Então, irmãos, eles provaram a boa palavra, porque imagina Jesus ensinando. Lá na sinagoga, as pessoas ficavam assim, estarrecidas. Nossa, nunca ouvimos alguém falar dessa maneira. Não é como os escribas e fariseus. Ele ensina com autoridade. A mulher samaritana, oh, glória, aleluia. A mulher samaritana, ela foi transformada quando ela ouviu a boa palavra que saiu da boca de Jesus. Então aqui o autor está falando exatamente para os judeus. Eles provaram os benefícios da palavra de Deus. Os benefícios que os ensinamentos de Cristo trouxe para eles. Quinto ponto. E os poderes da era que há de vir. É aí que muitos dizem, tá vendo? Aqui ele está falando para crente. Porque quem é que prova os poderes da era que há de vir? Né? Que aí eles falam, o batismo do Espírito Santo, os milagres e tal. Não, vamos lá. Quando ele diz assim, e provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Quando Jesus esteve aqui na terra, eles provaram o poder de Deus, né? Eles provaram, através dos muitos milagres que Jesus Cristo fez. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos, deu visão aos cegos,
fez muitos, muitos milagres, né? Então, eles provaram esses poderes quando Jesus esteve aqui na Terra. Só que muitos esquecem de um detalhe. Jesus, ele disse assim, em João capítulo 14, versículo de número 12. Jesus disse assim, ó, presta atenção. Ele disse assim, aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e maiores do que essas farão, porque eu vou para o Pai. O que Jesus estava falando? Ele está falando que viria uma era em que a igreja faria as mesmas obras que ele fez e até maiores faria. Então, é exatamente isso que o autor do livro aos Hebreus está dizendo. Aqueles poderes que eles experimentaram com Cristo aqui na Terra, também seria experimentado na era que há de vir, e essa era é a era da igreja. Então, por isso que essa palavra não está sendo dirigida a crentes, mas sim está sendo dirigida aos judeus. E especificamente para os judeus não crentes, judeus não cristãos. Aí vamos para o 6º ponto. Mas apostataram da fé. Aí, pastor, tá vendo? É para crente, porque só pode apostatar da fé quem está na fé. Não. A palavra apostatar da fé aqui não está falando de quem já tinha essa fé, mas dos que se recusam a ter essa fé. Lembre-se do que está escrito. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Apostatar da fé significa recusar a fé para continuar ainda tentando se justificar pela lei. É isso que é apostatar da fé. É quando você recebe a mensagem do Evangelho, que diz que a salvação se conquista por meio da graça mediante a fé, mas eles simplesmente não só recusam, mas eles não querem saber disso. Eles se apostatam dessa fé, ou seja, eles não aceitam essa fé em Cristo Jesus. Eles preferem a lei de Moisés. É isso que é apostatar da fé, gente. Apostatar da fé é não aceitá-la. É não concordar com ela. Não, eu prefiro ficar com a lei de Moisés. Eu prefiro ficar com a Torá. Esse negócio de Jesus, esse negócio de... Não, Jesus foi um homem bom que viveu aqui na terra. Ele foi um profeta, um homem de Deus. Mas ele morreu. Morreu, está morto. Então eu prefiro ficar com Moisés. Moisés, esse é o meu profeta. É isso que é apostatar da fé, gente. E é o que os judeus faziam até hoje, né? Muitos fazem isso. Os não crentes, ok? Mas apostataram da fé. Aí outro ponto, o 7º. Sim, é impossível que tais pessoas, ou seja, quem são essas tais pessoas? Os judeus que não aceitam a fé em Jesus Cristo. Não aceitam, não admite. Não, o que interessa para nós é a Torá. É o que Moisés disse, é o que Moisés escreveu. Esse negócio de Jesus aí para nós, não, isso não cola. Então, para esses tais, é impossível que essas tais pessoas, sejam reconduzidas ao arrependimento. Agora, se essa palavra estivesse sendo dirigida a crente desviado, eu pergunto, é impossível um crente desviado ser reconduzido ao arrependimento? Claro que não. Eu conheço tantos desviados que voltaram para Cristo, irmãos. O apóstolo Luiz Hermínio, eu estou citando o nome dele aqui porque ele dá o testemunho dele. Né? Nas redes sociais, em muitos... Por exemplo, eu já participei de um café de líderes lá na cidade onde ele tem a igreja dele, e ele contou esse testemunho. Tem um livro, acho que tem um livro dele que ele conta o testemunho. Que ele entregou a vida para Jesus, aceitou Jesus, mas depois de um tempo ele desviou feio. Mas desviou feio mesmo, voltou mesmo àquelas práticas que ele antes praticava. Mas depois de alguns anos, ele foi reconduzido ao arrependimento. E hoje olha a bênção que o homem é. Então, essa palavra não está sendo dirigida para crente desviado, não. É para judeus que não creem em Jesus, que se recusam a aceitar a fé em Cristo. Esse sim, é impossível de reconduzi-los ao arrependimento. Porque se Jesus é o Salvador, e somente ele salva, então como que essas tais pessoas, vão ser reconduzidas ao arrependimento se o único que salva é Jesus e eles não querem crer em Jesus? Então é impossível, não tem como. Não tem como. Não tem jeito, né? Aí diz aqui, ó. Tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus. Agora, eu pergunto para vocês. Como uma pessoa pode crucificar de novo o Filho de Deus se não o crucificou numa primeira vez? Então essa palavra não está sendo dirigida para crentes, para os gentios. Não está sendo. Porque quem crucificou Jesus foram os judeus. Foram eles que disseram, solta Barrabás e crucifique a Jesus. Foram eles, não foram gentios, não eram gentios que estavam lá, eram judeus. Então quando diz aqui, contra si mesmo estão crucificando outra vez, é porque crucificaram uma vez. Então a gente vê que essa palavra não está sendo dirigida para a igreja, para crentes, está sendo dirigido para os judeus.
que, sim, eles crucificaram a Cristo. E quando eles, todas as vezes que eles têm a oportunidade de ouvir falar de Jesus, eles negam, eles não aceitam, estão crucificando de novo. A cada negação, todas as vezes que eles ouvem o evangelho, eles negam, é como estivessem crucificando de novo. Estão crucificando de novo. Por que eles crucificaram Jesus? Porque eles não viram Jesus como o Salvador, como o Messias. Eles diziam, esse homem é um impostor. Esse homem, ele é um violador das leis de Moisés. Solta Barrabás e crucifica esse Jesus, esse impostor. Então, sempre quando um judeu, ao ouvir o evangelho, segundo a graça, e ele nega, ele está crucificando de novo. Mas somente quem pode fazer isso, crucificar de novo, é quem já crucificou uma vez. E os gentios nunca crucificaram Jesus. Nós que somos gentios, né? Nunca crucificamos Jesus. Então como que nós vamos crucificar outra vez se nunca houve a primeira vez? Mas os judeus sim, eles crucificaram. Por isso que está dizendo aqui, ó. Estão crucificando outra vez. Já crucificaram uma vez. E agora todas as vezes que têm a oportunidade de ouvir o evangelho e negam a Cristo, não aceitam Cristo como Messias, como Salvador, estão crucificando de novo. Ok? E zombando publicamente dele. Agora, olha o que diz o versículo 9. Se você ainda não está convencido que essa palavra de Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6, está sendo dirigido a judeus não crentes, então se isso aqui agora não te convencer, então eu não sei mais quem pode te convencer. Porque olha o que diz o versículo 9. Versículo 9 diz assim, quanto a vós outros... Opa, peraí. Como é que é? Repete aí. Quanto a vós outros. A vós outros. Opa, peraí, se ele está dizendo quanto a vós outros, então para quem estava sendo dirigido essa palavra anterior, esse texto aí que passou? Não é para esses outros, é para... Peraí, ele tá separando duas... Ele está separando dois grupos aqui. Isso está muito claro. Muito claro. Ele diz assim, quanto a vós outros, primeiro ele estava falando com esses aqui. Ele estava falando com esses aqui. Vocês. É impossível que vocês que foram iluminados, que experimentaram o dom celestial, que é Cristo, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas rejeitaram a fé, não quiseram receber Cristo. Sim, é impossível que vocês tais sejam reconduzidos ao arrependimento, porque outra vez vocês estão crucificando o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então ele está falando com estes. Agora ele vai virar e vai falar com os outros. Agora é um outro grupo. E o que ele fala? Oh, glória! Olha só, ele diz assim, ó. Quanto a vós outros, esse outro grupo aqui, no entanto, amados, olha só, a linguagem é totalmente diferente. Está falando com quem? Com os judeus, porque essa carta foi escrita para os hebreus, judeus. Então, quanto a vós outros, não daqueles, quanto a vós outros, no entanto, ó amados, quem que são os amados? Aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos. São os filhos amados. Quanto a vós outros, amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor do que aqueles lá, ó, que não creem em Jesus, que não aceitam Jesus, que querem ficar somente na lei de Moisés, mas que não querem entregar, que estão se apostatando da fé em Cristo. Agora, vocês que estão em Cristo, amados, a situação de vocês é muito melhor do que a deles, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Olha aí, irmãos. Essa palavra, sim, do versículo 9, está sendo dirigida aos crentes. Essa palavra é para os crentes. Essa palavra é para os que estão em Cristo Jesus. Aquela anterior não era para quem é crente. Não era para quem estava em Cristo Jesus. Mas essa sim é. Porque está falando, ó. Vocês, quanto a vocês, no entanto, amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor. Sabe por quê? Porque vocês estão sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação, porque vocês creram em Cristo e estão em Cristo. Aleluia! Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Glória a Deus. Então, como vocês puderam observar aqui, essa palavra de Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao 6, foi dirigida especificamente para judeus não convertidos em Cristo. Aí do versículo 9 em diante, ele já muda o assunto falando agora com aqueles que são convertidos em Cristo, com os crentes de verdade, os crentes de fato, ok? Então, isso já desmonta mais uma vez aquilo que muitos dizem, né? Tá vendo? Crente pode perder a salvação, sim. Porque olha só o que está escrito aqui. Mas não interpretou direito o texto em nenhum contexto. Agora está muito bem explicado.
Se isso não te convenceu, eu não sei o que mais poderá te convencer. Amém? Então esta é a palavra que eu queria deixar aí para os vossos corações e refletem bem nisso.